Então, vamos ver a parte agora de direção defensiva para frente, até o fim do livro. Direção defensiva, a carga horária de 16 horas. Na hora da prova cai 5 questões relacionadas à matéria. É uma matéria, uma das mais gostosas da gente estudar. Ela tem só uns nominhos mais complicados, porque são algumas leis da física que se relacionam com o ato de dirigir, mas nada que impeça vocês de aprender, porque ela é bem objetiva. Na prova vai ter questão e aquela resposta e só, certo? Não tem que ficar floreando, igual da parte de legislação, que tem um tanto de coisa para vocês pensarem para responder. Então, a direção defensiva é o quê? É a gente dirigir de forma a evitar acidentes. Se você não consegue evitar os acidentes, pelo menos amenizá-los. Ela se divide em duas, preventiva e corretiva. Das duas, qual que é o condutor tem que ser muito habilidoso? Qual das duas? Na corretiva. Por quê? Porque ele tem que corrigir uma situação que ele não estava esperando. Na preventiva, o condutor, ele antecipa os riscos. Então, ele está lá dirigindo, conduzindo o veículo e a todo momento ele está preocupando em evitar acidente. Então, por exemplo, se ele está chegando perto de um cruzamento, ele já vai diminuindo a velocidade. Ele vai estar chegando numa área escolar, ele vai redobrar a atenção e está evitando os acidentes. Agora, na corretiva, ele tem que corrigir uma situação que ele não estava esperando. Ele está em alta velocidade e entra uma pessoa do nada na frente dele. O que fazer então? É por isso que ele tem que ser habilidoso, certo? Atenção. Nós temos 3 tipos de atenção. Atenção fixa é aquele condutor que dirige só olhando para frente, para um ponto só. Você pode até chamar ele que ele faz assim com o braço, ó. Ele nem mexe o pescoço, só para um lado só, um ponto só. E dirigir assim, tá correto? Não. Direção dispersiva, então é o condutor que está lá dirigindo o veículo, mas está mexendo no som do carro, mexendo no celular, passando mensagem, conversando com o passageiro, mexendo com o povo na rua, então ele fica distraído. Então aí ele está dispersivo. Atenção difusa é o condutor que dirige olhando 360 graus ao mesmo tempo. Então, um macetinho da prova para vocês aí. Se estiver na prova, tem 4 opções de resposta. Na letra A, atenção fixa. Na letra B, atenção dispersiva. Na letra C, atenção difusa. E na letra D, a defensiva. Qual das 4 é a melhor atenção que nós devemos ter? É a defensiva. Mas na falta da defensiva, vai ser a difusa. Então a gente tem que ter ciência de tudo que está ao nosso redor, mas não mexer no pescoço a todo momento. Então é por isso que ela não é a certa, a correta 100%. Porque a gente tem que ter ciência do trânsito que está na nossa frente, dos veículos que estão se aproximando do nosso redor, que vai nos ultrapassar, quem está chegando atrás do nosso veículo, se tem algum pedestre, algum ciclista, qualquer coisa chegando próximo. Então você tem que ter ciência do trânsito todo, mas não virando a cabeça ao mesmo tempo 360 graus, certinho? Mas na prova do Detran tem esse macetinho. Se tiver as 4, tiver a defensiva, vai ser ela como resposta certa. Na falta dela é a difusa, muito bem. Agora o condutor que tem a direção agressiva, ele não respeita normas, regras, leis e nada. Esse tipo de atitude aí a gente quer evitar no nosso comportamento na direção do veículo. Nos fundamentos ou base da direção defensiva, nós temos uma base para a gente poder evitar acidente. A coleção deles, o conjunto desses fundamentos vai fazer a gente evitar um acidente. Aí vocês vão lembrar da siglinha cadê o PH? Ou cadê o Paulo Henrique? Lembra disso que vocês vão lembrar na hora. Então vai ter a siglinha assim, ó. Cadê o PH? Certo? Cadê o Paulo Henrique? Memoriza isso. O que está dentro dessa sigla? C, de conhecimento. A, atenção. D, de decisão. P, de previsão. E H, de habilidade. Daqui sai uma perguntinha. Na prova, não pergunta o que faz parte da base. Pergunta o que não faz parte da base. Então, qual palavra não faz parte desses fundamentos? Interação. Então, vai ter, por exemplo, lá uma questão, pode parecer qualquer uma delas. São fundamentos da direção defensiva ou fundamentos para se evitar um acidente, exceto. Então, uma delas vai estar errada.
Então vai ter lá na letra A atenção, na letra B vai ter conhecimento, na letra C vai ter habilidade, na letra D vai ter interação. Aí é essa que não faz parte do conjunto, certo? Então, se você aplicar a todo momento esse fundamento aqui, vocês vão evitar um acidente. O que é automatismo? Olha, deriva de qual palavra? Automático. São gestos, ações que a gente faz no automático sem perceber. Quando a gente tem uma atitude correta na direção, então a gente vai ter um automatismo correto. É o mesmo de ter habilidade. Agora, quando a gente faz gestos, manias que a gente tem ao conduzir um veículo de forma incorreta, é a imperícia, falta de habilidade, certo? Por exemplo, estou lá conduzindo o meu veículo, segurando a direção com as duas mãos, eu vou passar a marcha no tempo devido, volto caminhando na direção, isso daí é forma correta. Mas dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem é incorreto. É um automatismo incorreto, são vícios que o condutor tem. Muitas pessoas aprendem a dirigir fora da autoescola e vem cheio de vícios, certo? Então, isso daí é o mesmo de imperícia, falta de habilidade. Tem uma perguntinha que está no simulado de vocês que falam assim, ó, a soma de conhecimento com a prática é o mesmo de habilidade, é o mesmo de ter habilidade. Tá aí lá no simulado de vocês, tem uma questão falando isso daí, a soma das duas, prática com conhecimento, né, que vai ser o teórico, conhecimento teórico mais a prática é o mesmo de ter habilidade. Causas de acidente. A maior parte dos acidentes acontece aonde? Nos cruzamentos. Cerca de 1/3 de tudo que é acidente de trânsito acontece nos cruzamentos. E quanto tempo que leva para ocorrer um acidente? 3/4 de um segundo. O que é isso? É um piscar de olhos. É a mesma coisa que o tempo de reação. 3/4 de um segundo acontece um acidente. Dentre os acidentes, quem causa mais acidente? São as falhas humanas. Quem causa mais acidente? Homem ou mulher? O homem, porque ele é mais imprudente. Então ele causa mais acidente que as mulheres. E dentre os condutores que causam acidente, a gente tem 3 fatores. São os condutores imprudentes, imperitos e negligentes. O que é imperícia? Falta de habilidade. E a imprudência? Abuso da habilidade. E o que é negligência? Descaso ou desleixo. O veículo tá lá caindo nos pedaços, tá lá na via. Ele não tá nem aí com nada. E pode causar um acidente. Certo? O que é aderência? Contato ou atrito do pneu com o solo. Quanto mais rápido, quanto mais veloz eu tiver no meu veículo, menos aderência, menos contato do pneu com o solo. Força, quando falar na prova lá, o veículo foi jogado para fora da curva, tá acontecendo o quê? A centrifugar, ó, fora. Fuga, lembra da máquina de lavar? Toda vez que a máquina de lavar está centrifugando a roupa, a água está sendo jogada para onde? Para fora. Então o veículo foi lançado ou jogado para fora da curva. Na força onde o veículo é jogado para dentro da curva, como que ela chama? Centrípeta. Agora tomam cuidado quando falar sobre o subestressante e sobreestressante. Subestressante desgarra a parte da frente. Sobreestressante desgarra a parte de trás. Então, no subestressante, o veículo, ele vai ser jogado ou lançado para, deixa eu ver, subestressante, quando vai desgarrar a roda da frente, né? E aí vai jogar o veículo para onde? Para dentro da curva, porque ele está agindo em parceria com a força centrípeta. Aí, quando falar sobre desgarra, não é força, é comportamento. Então, existe o comportamento subestressante e sobreestressante. Mas na frase lá vai ter que ter a palavra desgarra. Desgarrou a frente, o veículo foi jogado para dentro da curva. Aconteceu o subestressante. Desgarrou a traseira e o veículo foi jogado para fora, aconteceu o sobreestressante. Certo?
como que eu conserto um subestressante? Tirando o pé do acelerador. Como que eu conserto um sobreestressante? Tirando o pé do freio. Então, isso daí acontece quando a gente entra na curva acelerando ou freando. Então, ao entrar numa curva, qual que é o procedimento correto? Então, a gente está chegando na curva, freia antes de entrar nela e vai, ao entrar nela, vai acelerando aos poucos. Se falar, jogou o veículo para fora, é a força? Centrípeta. Jogou para dentro? Centrípeta. Mas se falou, desgarrou a roda da frente, aí eu desgarrou a traseira? Sobreestressante. Condições inseguras e atos inseguros. Uma condição insegura é alguma coisa relacionada ao meio onde eu estou trafegando que pode causar um acidente. Um ato inseguro é uma atitude minha como condutor do veículo. Então, tem uma perguntinha dessa aí. E vai relacionar a pergunta lá, vai ter um ato inseguro, condição insegura, condição adversa, nas opções lá. Quando for condição insegura, é meio ambiente, meio onde você está trafegando. Ato inseguro, atitude do condutor do veículo. Agora, condições adversas são fatores que a gente não controla e pode prejudicar o desempenho do condutor do veículo. São as condições adversas, Marquinhos criou a brincadeira aí, ó, que é o nosso presidente Lula. Tem 2 TVs e um motorista. O que está nessas letrinhas aqui? Condição adversa relacionada à luz, trânsito ou tempo, pode pegar o tempo primeiro. Tempo, vias, trânsito, veículo ou motorista. Se falar lá na prova, ofuscamento ou penumbra, é uma condição adversa de luz. Quando que causa um ofuscamento? Quando algum veículo que vai cruzar com o nosso tiver com a luz alta, muito, né, aquela luz do farol acesa, né, no alto, e aí vai te ofuscar momentaneamente. Te causou um ofuscamento, você vai perder a visão momentânea, por onde que você deve se orientar então? Você vai desviar o olhar para o bordo da direita. Se não tiver a faixa da direita, a gente se orienta pelo acostamento. Agora, relacionado ao tempo, o que a gente tem de condições adversas relacionadas ao tempo? Chuva, neblina, cerração, granizo, vento lateral, é tudo com o tempo. Condição adversa das vias, lombada, depressão, aclive acentuado, curvas, má sinalização, é tudo das vias. Tem como você sair arrancando os matos das placas, tudo por meio da via? Não, então são fatores que a gente não controla. Trânsito, a gente tem o quê? Congestionamento, falta de fluidez, horário de rush, horário de pico, tá tudo congestionado, então é trânsito. Pneu careca, farol desregulado, para-brisa trincado, falta de qualquer equipamento no veículo é uma condição adversa do veículo que pode causar um acidente. Agora, em motorista, pressa, sono, bebedeira, alcoolismo, estresse no volante é uma condição adversa do motorista. Por que a gente não controla? Você consegue controlar a chuva? Você consegue controlar o vento lateral? Você consegue controlar o veículo que cruza com o teu que pode te causar um ofuscamento? Não, você não tem como andar nele. Você pode controlar o sono, a pressa, o estresse de alguém, o seu mesmo. A gente não controla essas coisas. Então, são condições adversas e pode prejudicar o desempenho do condutor. Lá na prova, pode aparecer, tipo assim, ofuscamento ou penumbra, uma condição adversa relacionada à luz. O que é a penumbra? Tem uma pergunta na prova lá que não apareceu penumbra, apareceu... O que foi mesmo? Lusco-fusco. Eu fiquei na dúvida ontem. É a mesma coisa, o lusco-fusco. Ai, que bonitinho. Gostei da palavra. Sabe o que eu imaginei? Quando veio a luz, a ofuscação. Falei, então deve ser o contrário, deve ser pouca luz. Mas porque quando é a mudança da noite, do dia para a noite. Ela foi relacionada a túnel? Não, lusco-fusco é tempo.
É quando vai ter a penumbra, a troca dos dias. Troca da parte da tarde e vai vir a parte da noite. Quando não é nem de dia nem de noite, fica aquele tempo assim que a gente enxerga direito. Você já dirige? Todo mundo dirige? Já? Então, aí complica um pouco. Não tem quando você está fazendo lá na rodovia. E aí não é nem de dia nem de noite, não atrapalha a visão? Tem uma questão, acho que sobre o óculos, sobre alguma coisa no retrovisor, da luz. Da luz? Isso, que foi mais ou menos isso. Que ao entardecer, de dia para noite, da noite para o dia, tem uma luz aí que atravessa, poderia prejudicar nossos olhos. É quase assim. É? Parece luz que eu fiz. Então, é mais ou menos isso daí. Quando tiver alguma questão que vocês ficarem na dúvida, pode trazer também pra gente ver todo mundo junto. Porque às vezes a dúvida de um sana a dúvida dos outros, viu? Então marca, faz um asterisco e vocês trazem. Beleza. Agora, por exemplo, quando tá tendo chuva, neblina, cerração, que tipo de luz que a gente usa? Baixa. E dentro de túneis, passagens subterrâneas, onde tem iluminação pública, qual que é a luz? Baixa. Então, quanto que eu posso usar luz alta? Em vias onde não tem iluminação pública, exceto ao cruzar com alguém ou seguir alguém. Então, quando a gente cruza com alguém, por que a gente deve diminuir a luz, trocar a luz? Por quê? Senão vai prejudicar o condutor do veículo, certo? Então agora, essa troca de luz alta e baixa só pode ser feita quando? Ficar dando luz lá na via. Quando tem intenção de ultrapassagem ou avisando que tem perigo à frente. Mas o perigo à frente não é blitz, não. Você vai avisar os outros condutores que está tendo blitz é infração de natureza média. Se eu não estiver enganado, depois eu confiro para vocês se é isso mesmo. Mas eu acho que é a média mesmo. Mas é infração de trânsito e vocês não devem fazer. Porque se está todo mundo aqui regularizando a vida para ter uma habilitação e ter um veículo em situação regular, os outros também têm a mesma obrigação. A lei é para todos. E a gente não deve fazer isso. Imagina se você estiver avisando uma pessoa que está sequestrando outro, que roubou o único veículo que a pessoa tem para trabalhar. Aí ele é avisado que tem blitz, enfim, qualquer via lá e pronto, nunca mais se vê. Então, se você está andando correto, os outros também têm que ter a mesma obrigação, certo? Então, às vezes a gente acha que a gente está ajudando, mas está ajudando a pessoa certa? Então, pensa aí antes de fazer e isso é infração de trânsito, tá? Agora, por exemplo, tem um veículo atrás do meu e a luz dele está tão forte que está dentro do meu retrovisor. O que eu faço com o meu retrovisor? Eu ajusto o retrovisor. E lá na prova tinha uma questão, joga fora, tira o retrovisor. Nossa, aí fica pior ainda, gente, a situação, né? Então não pode. Por isso tem muitas questões na prova do Detran, gente, que aí é só vocês imaginar a situação. Como que a gente vai ficar sem retrovisor no veículo? Né? Então aí era a única opção que sobraria também se você fosse fazer por eliminação. Belezinha. Outra coisa que aparece em prova é uma palavrinha aí, ó, aquaplanagem ou hidroplanagem. O que é isso? Quando está tendo chuva. Quando está tendo chuva, mas é o que? É uma fina camada de água que fica entre o pneu e o solo. Então, em uma aquaplanagem, o que eu não posso fazer? Eu não posso frear bruscamente, mas não posso desacelerar bruscamente. O que eu faço então? Seguro o volante, disperso levemente de um lado para o outro. É levemente. Se você fizer abruptamente, o veículo faz isso, ó. Roda no meio da via. Então é só lentamente, levemente, certo? Como que eu sei que está acontecendo a aquaplanagem? Se o meu veículo passa, eu olho lá pro retrovisor, tá passando. Só tô vendo água, tá acontecendo. Se eu olho e o veículo já tá deixando rastro na via, por menor que seja, tá deixando rastro, não é aquaplanagem. Certo? Porque tá deixando rastro, tá tendo contato. Entendeu? Qual é a menor manobra do veículo? Marcha ré. É a menor manobra. Qual que é a distância que eu posso andar de ré? Tem distância? Não. Tem tempo? Uma hora, duas? Não tem tempo nenhum. Então, o que a gente faz? A ré é usada para quê? O suficiente para colocar o veículo na posição de fazer uma manobra. Então, não tem distância certa. Não tem metros certo por lei. Não tem tempo certo.
Mas você também não pode ficar andando de ré lá a vida inteira, não, porque aqui não é Velozes e Furiosos, certo? Então é só o suficiente para colocar o veículo na posição de fazer uma manobra. Ela é a menor manobra do veículo. Distância de reação, distância de frenagem e distância de parada. O que é isso? Distância de reação é o tempo gasto para eu ver o perigo e reagir. Quando eu estou lá no meu veículo, entra uma pessoa na minha frente, qual que é a primeira reação que a gente tem? Se não for a sogra, a gente põe o pé no freio. Então, a primeira reação nossa é pôr o pé no freio. Então, é o tempo, na reação, é o tempo que eu gastei para ver o perigo e reagir, evitando um acidente. Então, lá na prova de vocês, na prova não, no simulado de vocês, tem uma questão que fala isso. Qual que é o tempo de reação? É o tempo para evitar um acidente. E é mesmo. Por quê? Porque é o tempo que eu demoro para ver e reagir. Ao reagir, eu coloco o pé no freio. Então, aí acontece a distância de frenagem. Qual que é a distância de frenagem? É o tempo que eu gastei para pisar no freio e o veículo parar. Agora, a distância de parada é a soma das duas. Distância de reação mais a distância de frenagem é igual à distância de parada. O que é isso? É o tempo que eu gastei para ver o perigo, reagir, coloquei o pé no freio, acionei os freios e o veículo parou. É a distância de parada. Certinho? O que é a frenagem? É quando o veículo para em linha reta e não deixa rastros. Por que aconteceu a frenagem? Porque o sistema de freio foi ligeiramente inferior ao contato do pneu com o solo. Então o veículo parou em linha reta sem deixar rastros. Travamento de rodas. O veículo não para em linha reta e deixa rastros ou marcas no solo. A roda travou, mas o veículo parou? Não. Ele percorreu alguma distância ainda. Então, aí nisso, ele foi derrapando e deixando rastros. E uma que cai muito em prova é a frenagem de emergência. O que é a frenagem de emergência? Eu tenho que imobilizar o veículo no menor tempo possível, a palavrinha-chave, sem causar danos. Eu posso frear bruscamente por qualquer motivo? Não. Se eu freio bruscamente, quem está atrás de mim consegue parar? Não, então eu causou um dano. Eu evitei um na frente porque eu bati atrás. Certo? Causou dano do mesmo jeito. Então, a frenagem de emergência é assim, mobilizar o veículo no menor tempo possível, mas sem causar danos. Quando tem algum veículo colando na minha traseira, vai estar lá colando na minha traseira, qual o procedimento correto? O que eu tenho que fazer? Acelerar o veículo ou incentivar a ultrapassagem. Mas na prova não tinha essa resposta, eu já falei no vídeo mais cedo aí hoje. Qual que foi a resposta que estava na prova? Deslocar para a direita e diminuir a velocidade. Deslocar para a direita e diminuir a velocidade é o mesmo que facilitar a ultrapassagem. Então, gente, é só o jeito que está sendo perguntado na prova. Então, por isso que vocês têm que fazer bastante simulado, um atrás do outro, para vocês verem como pergunta em prova, porque a matéria vocês sabem. Então, tem muita coisa assim que tá meio intrínseco na pergunta. Você tem que adivinhar o que está perguntando. O que vocês têm que fazer? Vai ter que dar um jeito de interpretar o texto lá na provinha do Detran. E é isso que mata. Certo? Então, a gente tem que pegar firme, fazer bastante simulado, terminou eles, pra gente já aplicar as provinhas que a gente já viu que caiu no Detran aí pra vocês. Então, a gente depende de vocês também colaborar, fazer bastante. Certo? Beleza. Tipos de acidente que tem aí, mas primeiro uma coisa que eu esqueci de falar, que é a distância de segurança. Qual é a distância que eu devo manter do veículo que está na minha frente? 2 segundos, mas pode aparecer 2 segundos, ou distância de segmento, ou distância de segurança. É a mesma coisa. Então, eu não posso ficar colado na traseira de ninguém, porque se a pessoa precisar parar, frear o veículo por qualquer motivo, eu consigo parar? Não. Aí a gente vai colidir, vai ter um acidente aí. Agora, qual é a distância que eu devo manter lateralmente dos veículos? 1,5 metro. Muito bem. Um tipo de acidente aí, ó. Se caso eu colido com quem estava na minha frente, é porque eu deixei de manter o quê? A distância de segmento, ou a distância de 2 segundos. Agora, se por exemplo, eu colido frente com frente nas retas, eu estava fazendo o quê? Uma ultrapassagem, foi uma ultrapassagem mal feita.
Imagina a força desse acidente. Esse aqui já estava em alta velocidade, esse aqui aumentou a velocidade para poder ultrapassar e bater frente com frente. Geralmente não sobra nada, certo? Porque a força é muito grande, a força dos dois veículos, certo? Agora, a colisão que mais aparece em prova é a colisão onde envolve apenas um veículo e ninguém sabe os fatores. Estava numa reta e o veículo colidiu, ele se acidentou. O que aconteceu? Pode ser que a pessoa tenha dormido, pode ser que a pessoa tenha tido um mal súbito, pode entrar. Pode ser que a pessoa tenha tido uma parada cardíaca, tenha bebido, dormido, sei lá, pode acontecer qualquer coisa. Mas geralmente é fatal isso daí, aí só Deus mesmo vai saber o que aconteceu com a pessoa. Então envolve apenas um veículo e não se sabe os fatores. Chama a colisão misteriosa. Essa colisão é a que mais aparece na prova. Vocês vão ver na hora que vocês vão fazer a provinha do Detran. Equipamentos obrigatórios. A gente tem um equipamento obrigatório que é o encosto de cabeça. O encosto de cabeça, ele evita o quê? O efeito chicote. O que é o efeito chicote? Alguém bateu na minha traseira, o pescoço vai lá na frente e volta. Nesse efeito que o pescoço faz e causa o efeito chicote, ela pode lesionar a medula cervical e virar um tetraplégico. A pessoa pode sim perder o movimento do pescoço para baixo. Para evitar isso, a gente faz o quê? Ajusta o encosto de cabeça. Ele é obrigatório para todos os assentos do veículo? Não. Aonde que não tem? No banco de trás, no centro. Cinto de segurança. Um cinto de segurança aumenta em 6 vezes a chance de sobrevivência no caso de um acidente, evitando que as pessoas sejam arremessadas fora do veículo, certo? Em 6 vezes aumenta a chance de sobrevivência, tá? O cinto, a gente tem 3 tipos de cinto. O cinto de 2 pontos, que é o diagonal, o cinto subabdominal, que pega só aqui na barriga, e o cinto de 3 pontos. Qual deles é o mais eficaz? De 3 pontos. Ele é obrigatório em todos os assentos do veículo? Aonde não tem? No banco de trás, no meio. Porque a gente não sabe por que está faltando esses equipamentos. Devia ter em todos os assentos, né? Mas o cinto de segurança mais eficaz é o cinto de 3 pontos. E o encosto de cabeça, o cinto de 3 pontos, os freios ABS, ele foi criado por quem? Como chama a ciência que criou tudo isso aí? Ergonomia. O que é ergonomia? É uma ciência que estuda a relação entre o homem e a máquina e ela tem como objetivo 3 coisas. Ela tem como objetivo conforto, a segurança e o bem-estar do condutor. Então, essas 3 coisas é pensada. Sim. Você fecha fora? Fecha. Aí amanhã você volta de novo. Devagar e sempre vai chegar lá também. Tá? Obrigada, então. Vai com Deus. Quer? Agora tem 2. Então, a ergonomia ela tem esses 3 objetivos. A ergonomia, então, ela pensa na segurança, no conforto e no bem-estar do condutor. Relacionado à segurança, a gente tem aqui encosto de cabeça, o cinto de 3 pontas, os freios ABS, o airbag. Conforto, a gente tem a direção hidráulica, a direção elétrica, que causa conforto ao condutor do veículo. Deixa eu ver aqui. Eu posso conduzir o veículo, o carro, descalço? O carro eu posso, mas a moto? Não pode, sempre com calçado preso aos pés. Mas de chinelo, rasteirinha, eu posso conduzir o veículo com chinelo, rasteirinha? Não pode, sempre tem que ser calçado preso ao calcanhar, para evitar acidente. Conduzir os veículos aí com calçado que não são presos ao calcanhar é infração de natureza média, é infração de trânsito e é perigosíssimo. Pode a gente às vezes na troca de pedal enroscar rasteirinha ou o chinelo mesmo e você ficar tentando tirar o pé e causar um acidente. Em vez de você tirar o pé, na hora lá você está bombeando cada vez mais o acelerador,
sabe lá o que você está arrumando, certo? Postura para conduzir um veículo de 4 rodas ou mais. Então, para conduzir um veículo de 4 rodas ou mais, a gente está numa postura estática. Senta num ângulo de 90 graus aproximadamente. E a motocicleta ela é dinâmica, tem que ter movimento no corpo aí. Quando que eu posso conduzir o veículo com apenas uma das mãos? Então, eu vou segurar a direção sempre no sentido horário de 9h15 ou 10h10. Mas eu tenho que dirigir sempre com as duas mãos no volante? Não. Quando que eu posso usar apenas uma das mãos? Para passar marcha ou sinalizar. Mostrando a intenção aí de, né, que vocês vão parar, ou vai virar à esquerda, ou vai virar à direita. Aí a gente pode tirar uma das mãos. No resto do tempo é sempre com as duas mãos no volante, no sentido horário de 9h15 ou 10h10. Então aí, ó, 9h15 ou 10h10. Eu posso dirigir assim? Com as duas mãos aqui embaixo? Não. Com uma mão só? É infração de trânsito. Lembra lá que é infração de natureza? Sem braço, pode? Oi? O homem que é sem braço. Uai, pode. Que louco, onde que eu fiz a Mas não tem braço, ele vai fazer o quê? Aí não pode. Aí tudo vai ser adaptado conforme a necessidade do condutor. Então, por exemplo, um deficiente físico pode habilitar? Pode, mas aí o veículo tem que ser adaptado para ele. Tem pessoas, esses dias eu vi, não sei se foi no Face, eu não lembro. Eu vi em algum lugar aí. Uma moça, ela tem na verdade só o tronco e assim, bracinho petitinho, perninha petitinha. As perninhas, ela tem os pezinhos certinho dela, só que o pé tortinho assim. Então o que eles fizeram? Adaptaram lá na direção do veículo, como se fosse uma botinha. Ela coloca os pés ali e dirige com os pés. Na hora que vai passar a marcha, ela passa a marcha assim, ó, com os ombros. Passa a marcha. Seta, gente, mentira, marcha não, seta. Com os ombros. Então vai ser tudo adaptado para aquela pessoa. Mas pode habilitar? Pode. O único deficiente físico que não pode habilitar vai ser o quê? Os cegos. Por enquanto, porque como os veículos estão cada vez mais, né? Daqui a pouco não vai precisar nem de habilitação mais. Vocês não tiram do meu serviço não, hein? Então vamos lá. O motociclista, ao parar no cruzamento, qual pé que ele põe primeiro no chão? O esquerdo. O direito está na onde? No freio. Nos freios. E ele parado no cruzamento, ele tem que ficar o tempo todo sinalizando, mostrando para os outros veículos que ele está parado ali. Ele é um veículo menor, então ele tem que fugir do ponto cego dos outros veículos. O que é o ponto cego? Você não vê. Onde a gente não vê, onde os objetos se escondem e a gente não consegue enxergar. E por isso, a gente sempre ao entrar no nosso veículo deve ajustar os retrovisores, diminuindo o ponto cego. Eu ajusto o retrovisor toda vez